Mais uma vez eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, irmãos. Deus abençoe sua família, sua casa. Deus abençoe a sua tarde. Espero que esteja tudo bem com os irmãos. Comigo está bem, graças a Deus. E sempre orando em favor da vida dos irmãos, para que Deus venha agir, para que Deus venha intervir com a sua divina misericórdia sobre a vida de cada um. Amém, irmãos? Eu quero estar começando esse vídeo, irmãos, deixando uma palavra aqui para os irmãos. É uma palavra muito conhecida, irmãos, mas é que Deus tocou no meu coração hoje. Para estar deixando para os irmãos. A palavra que eu vou deixar para os irmãos se encontra no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, irmãos, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, quando eu estava no mundo, eu não sabia o que era verdade. E a verdade, ela nos liberta de tudo aquilo que é mal. A verdade, ela nos mostra o que é certo, o que é errado. E às vezes eu parando para pensar, quando a gente está no mundo, a gente não conhece a verdade. Nós acreditamos em tudo que nos falam. E tudo que vem contra a nossa vida, nós acreditamos. Não, nós tínhamos que passar por isso. Ai, nós tinha que ser assim, nós tinha que ser daquele jeito. É isso que tinha que ser. Mas quando nós conhecemos a verdade, irmão, ela nos liberta. E aqui no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, nos diz: Conhecereis a verdade nos libertará. A verdade vos libertará. E nós temos que ser livres, irmãos. Nós somos aprisionados quando estamos no mundo. Que o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele que nos aprisiona. Ele é que é o pai da mentira. Então, nós temos que conhecer a verdade, que a verdade é Jesus. E por meio de Jesus é que nós somos libertos. Nós temos que ler a palavra, meditar na palavra e acreditar naquilo que o Senhor Jesus nos disse. Então, quando nós saímos do mundo, que nós aprendemos o que é a verdade, eu falo para os irmãos, depois que eu aprendi a verdade, irmãos, eu não tenho mais vontade de ficar aqui nesse mundo. Com o pouco que eu aprendi, irmãos, eu não tenho vontade de ficar nesse mundo. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente aprende a verdade, a gente não aceita mais a mentira. Mas infelizmente, irmãos, ainda tem muita mentira, ainda tem muita enganação, né? Querendo tragar a nossa vida, a nossa alma, querendo nos jogar no pecado, querendo nos tirar, né? Tirar nossa paz, querendo que nós deixamos de estudar a palavra de Deus para não ter conhecimento da verdade. E é muitas coisas que a gente escuta todos os dias, irmãos, todos os dias. Irmãos, o cachorro do vizinho tá latindo de novo, misericórdia. Irmãos, eu assisti um culto outro dia, que foi uma pregação, irmãos, assim, de quebrantar coração mesmo. Pensa na pregação, irmãos, pensa na pregação. Que eu falei, glória a Deus. Deus me incomodou, né, pra ir naquela igreja, naquele culto aquele dia, e eu fui. Chegando lá, irmãos, foi uma palavra, irmãos de Deus, foi de estremecer o inferno. Eu falo assim, foi de estremecer o inferno, que a palavra, irmãos, foi muito abençoada. Irmãos, mas veio uma palavra depois, irmãos, que veio para desfazer tudo aquilo que Deus tinha usado aquele pregador para falar. A respeito de dízimo e oferta, irmãos, veio para destruir toda aquela palavra. É por isso que eu falo, irmãos, nós temos que conhecer a verdade, nós temos que meditar na palavra do Senhor para nós não sermos enganados. Ao mesmo tempo que Deus usou aquele pregador, irmãos, para pregar tanto, para falar tanto do amor, do perdão, da salvação, de tudo, irmãos. O diabo ali usou outra pessoa para falar sobre dinheiro. Irmãos, foi uma ameaça que essa pessoa falou, foi uma ameaça que essa pessoa fez sobre dízimo e oferta. Eu fiquei muito constrangida com aquilo, irmãos. Então, para nós sabermos a verdade, somente em Cristo. Nós temos que ler a palavra do Senhor Jesus para não sermos enganados. Eu voltei de lá muito triste, eu voltei de lá assim,
sem saber nem o que pensar, irmãos, porque enquanto uns tá pregando, irmãos, o que é certo, outro vem para rebater aquilo ali. Mas, irmãos, eu vi que aquilo ali foi uma afronta, estava sendo usado pelo diabo. E as pessoas hoje, irmãos, quem vai para a igreja com interesse financeiro, com interesse em bens materiais, quem vai para a igreja interessado em si próprio, irmãos, cai naquele laço. Eu fiquei muito constrangida quando eu ouvi aquela ameaça, que foi uma ameaça, irmãos, eu murchei como um maracujá murcho. Eu murchei, eu estava tão feliz com a pregação daquela noite, mas quando veio sobre dinheiro, irmãos, o meu mundo desabou novamente. Eu voltei muito triste, irmãos, muito triste. Então, irmãos, medite na palavra do Senhor, irmãos. Porque a palavra, irmãos, é de Jesus. Às vezes as pessoas confrontam. Quem escreveu a Bíblia foi um homem. Sim, gente, mas foi Deus quem ditou. Foi Deus que deu a ordem. Foi Deus que deu a regra para escrever a palavra, para escrever a Bíblia, irmãos. Como que uma pessoa, um ser humano, ia escrever o que está aqui? Na nossa mente humana, irmãos, não ia sair nada disso que está aqui. As pessoas confrontam muito. A Bíblia foi o homem que escreveu. Sim, mas foi inspirado por Deus. Foi Deus quem ordenou para escrever essa mensagem para nós, para nos alertar, para nos ensinar o caminho da salvação. Então eu peço para os irmãos, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Nunca deixe de ler a palavra do Senhor Jesus. Não duvide do que está escrito na Bíblia, dizendo que foi o homem que escreveu, irmãos. Não duvide, porque na Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, irmãos, enquanto se pode achar. Sabe por que a palavra de Deus disse isso, irmãos? Porque vai chegar um dia que nós não vamos achar mais nada aqui nesse mundo. A palavra de Deus vai desaparecer, a pregação vai desaparecer, não vai ter mais igreja, não vai ter mais pregadores. Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar os seus. Ele vai vir em hora que ninguém espera, como a palavra disse, ele vai vir uma hora que ninguém espera. É como ele vai vir como ladrão na noite para roubar. O ladrão, quando ele vem roubar a nossa casa, roubar tudo que nós temos, aquela alegria, paz, nossa vida com Deus, ele não avisa quando ele vai chegar, não. Então Jesus, ele vai vir assim, no momento em que nós não estamos esperando. Leia a palavra em nome de Jesus, busque o Senhor Jesus, porque quando chegar a hora do Senhor Jesus em buscar a sua igreja, não vai ter mais tempo para arrepender, não vai ter mais tempo para pedir perdão, não vai ter mais tempo para aprender a palavra, não vai achar uma igreja para entrar. Como eu vi, irmãos, muitos relatos na pandemia, teve pessoas que quando viu tantas mortes, irmãos, as pessoas saíram procurando igreja para se batizar. Não pode entrar ali numa piscina, não pode entrar não sei o que lá, não pode ter contato, me batiza com balde. O que eu quero é ser batizado. Mas o que aconteceu depois, irmãos? Depois que passou a pandemia, as pessoas sumiram. Então, irmãos, quando Jesus voltar, não vai ter tempo. A pandemia, irmãos, ainda teve tempo das pessoas ir lá e pelo menos se batizar. Muitos se batizaram, mas não voltaram mais para a igreja. Nós não temos que voltar para a igreja, nós temos que servir a Cristo, acreditar nele, servir a ele, seguir somente a ele. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas estão brincando muito. Tem pessoas dentro da igreja brincando, irmãos, com a palavra de Deus. Então eu falo para os irmãos, conheça a verdade, que a verdade é Jesus. Conheça a verdade e seja liberto daquilo que te aprisiona. Perdoe mais, ame mais. Irmãos, se eu for falar para os irmãos quanta luta eu tenho enfrentado, irmãos, eu vou ficar o resto da minha vida falando. Ainda me resta mais 34 anos para estar aqui, irmãos, como eu já deixei não sei, não lembro que vídeo que foi. Deus me deu 90 anos para me estar aqui nessa terra. Aí me falta 34 anos, irmãos. Se eu for contar para os irmãos tudo que eu enfrentei, irmãos, eu vou ficar esses 34 anos só falando. Mas o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que perdoar. Deus diz para perdoar, Deus diz para amar, Ele não diz para ficar atrás. Quando a pessoa nos ofende, quando a pessoa nos diminui para sentir feliz, para sentir melhor do que nós.
Porque existe isso dentro das igrejas, existe no mundo, existe dentro das igrejas. Alguém que chega nos confrontando, né, querendo ser melhor do que nós. Para se sentir melhor, tem que confrontar alguém, tem que diminuir alguém. Eu passo por isso todos os dias, irmãos, mas eu não me sinto constrangida, não, irmãos. É claro que a gente fica um pouco triste, mas Jesus, ele nos capacita para enfrentar essas guerras, porque Jesus, ele foi confrontado, ele foi chicoteado, ele foi açoitado, ele foi morto pelos nossos pecados. Então eu falo para os irmãos, é hora de amar mais, é hora de perdoar mais, mas não quer dizer que nós vamos amar e perdoar e pegar aquela pessoa e colocar dentro da nossa casa, não. Não, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que afastar da aparência do mal. Não é só do mal, Deus nem fala no mal, fala na aparência. Aquilo que está com a aparência do mal, nós temos que afastar, irmãos, apenas orar, perdoar, amar, mas também afastar. Outra coisa que eu vejo muito é as pessoas que querem jogar a sua cruz para os outros carregarem. Não, a palavra de Deus não diz para entregar a cruz, não. Ele diz para pegar a sua cruz, carregue a sua cruz. Né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Então eu quero falar para os irmãos, leia a palavra do Senhor Jesus, nunca deixe de estudar a palavra do Senhor Jesus, porque a palavra nos liberta, irmãos. A palavra nos liberta, o amor cura, irmãos, e o perdão salva. Então, irmãos, em nome de Jesus, não fique com raiva de quem te ofendeu, ore por ele. Ame ele, perdoe ele, mas não é questão de colocar dentro de casa, ficar sempre do seu lado, contar toda a sua vida para ele, não, irmãos. Porque nós temos o dever de perdoar e de amar, né? Perdoar aquele que nos ofendeu e orar por aqueles que nos perseguem, mas não é colocar dentro da nossa casa. E é onde eu vejo, irmãos, muitas lutas na minha vida, porque as pessoas me humilham tanto, irmãos, tanto eu não consigo ter raiva. Irmãos, tem pessoas que do nada ficou de mal comigo, né? Trocaram de número, me bloquearam, irmãos, foi muita coisa, irmãos, que aconteceu. Mas por quê? Porque eles querem briga. O que eles querem é briga, irmãos. Olha o que o Espírito Santo de Deus me revela. Quando eles fazem isso, irmãos, porque eles querem briga, eles querem que eu brigue com eles, que eu escandalize o evangelho de Cristo. Não, irmãos. Quando eles me bloqueiam, ou troca de número, ou fica de mal, é esperando que eu vou revidar. Não, irmãos, eu não sou. Deus não me fez para brigar. Porque, irmãos, quem vai lutar por mim é o Senhor Jesus. Ele que é Ele que vai trabalhar em favor da minha vida. E todas as pessoas, eles fazem de tudo. Por que tem muita briga nas igrejas? Por que tem muita confusão, muita contenda? Porque se alguém confronta alguém, aquela pessoa vai se levantar. Aquele que foi confrontado vai se levantar. Vai gerar brigas, vai gerar confusão. E não é isso que Deus quer. Quem quer isso é o Satanás. Por que tem muita divisão dentro da igreja? Por que tem muita briga, irmãos? Muita discórdia. Tem muita coisa ruim dentro das igrejas, irmãos. Porque as pessoas não estão vigiando. Eu assim, irmãos, quando eu não estou dando certo no lugar, ainda bem que Deus me deu essa direção de visitar ministérios. Deus não disse para mim ficar plantada dentro de uma igreja, não. Porque a igreja somos nós, eu volto a repetir para os irmãos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não fica em parede de igreja, não. Aquela parede ali, irmãos, é só para nós estarmos juntos, estar em comunhão. Mas no mesmo tempo não estamos em comunhão, que sempre tem um confrontando o outro. E graças a Deus que Deus me deu a direção de visitar ministérios. Quando não consigo ficar nenhum, irmãos, o levante é muito grande, eu vou para outro, irmãos. Dou um tempo, irmãos, e quando Deus manda eu voltar naquele outro, eu volto. Eu sou assim, irmãos. Tem alguns, irmãos, que eu não volto mais. O confronto foi muito grande que Deus não permite. Às vezes eu tô aqui, irmãos, só falando com o Senhor Jesus. Aí ele me mostra o ministério que eu tenho que ir, irmãos. Ele me mostra onde que eu tenho que ir. Eu não vou a qualquer lugar, não, irmãos. Eu vou onde ele permite, onde ele manda. Mas eu deixo aqui essa passagem para os irmãos. Busque no Senhor Jesus. Conheça a verdade, irmãos, que a verdade vos libertará. Fale somente com o Senhor Jesus, creia somente no Senhor Jesus, porque hoje é pregado, irmãos, muitas coisas, irmãos, e quem não conhece a palavra, irmãos, acaba catando ali aquilo que a pessoa falou, como eu acabei de falar para os irmãos, pensa na pregação, irmãos, pensa na pregação que eu ouvi, irmãos,
Mas na hora de falar de dinheiro, irmãos, ameaçou. Foi uma ameaça, irmãos. Eu fiquei muito constrangida com aquilo. Então eu falo para os irmãos, eu não estou aqui confrontando quem é dizimista, quem é ofertante, quem faz voto na casa do Senhor, não. Mas, irmãos, sobre a ameaça, irmãos, não faça isso. Quando a pessoa chega confrontando, irmão, fazendo ameaça, aquilo sabe que aquilo não é de Deus. Deus nunca chegou na minha vida para me confrontar, porque eu não tinha dinheiro para levar para a igreja, porque Ele sabia da minha condição. Eu quero até deixar um testemunho aqui para os irmãos. Irmãos, quando eu morei em São Paulo, de 96 a 98, lá a gente comprou uma geladeira. Essa geladeira, irmãos, ela ficou comigo quando eu separei do pai dos meus filhos. Essa geladeira durou por uns 22 anos. Aí um dia, irmãos, ela parou de funcionar. Irmãos, pensa na luta para comprar outra geladeira. Aí eu procurei alguém para arrumar para mim, a pessoa não deu confiança, aí eu deixei, irmãos. E ao mesmo tempo, irmãos, eu tinha ganho um fogão de uma vizinha que eu trabalhava para ela só no sábado, ela me deu o fogão. Só que o fogão estava com a boca muito estragada, eu não confiei, porque eu vivia trabalhando, meus filhos que estavam em casa. Eu não ia confiar, deixar meus filhos usar aquele fogão daquele jeito. Eu fiquei com o que eu tava. Irmãos, e eu vendi, irmãos. Eu vendi essa geladeira e esse fogão. Foi quando eu tava fora da minha casa, que os irmãos já sabem que eu fui expulsa da minha casa. Irmãos, eu passando por muita dificuldade, muita luta, irmãos. Eu vendi ali aquele fogão e aquela geladeira. Irmãos, eu não lembro também se eu vendi algo que era da antena parabólica, que quando quebraram minha casa, quebraram também minha parabólica. A partir daí a gente não teve televisão mais. Tá até hoje, irmãos, não me faz falta mais essa televisão. E, irmãos, quando eu vendi essas coisas para o ferro velho, irmãos, eu não tinha nada em casa para dar meus filhos. Mas Deus me disse, leva para o altar. E eu obedeci, irmãos. Isso aí eu sabia que foi Deus que me pediu, mas Deus nunca mandou eu pegar tudo que eu tinha e levar para a igreja. Deus nunca mandou fazer isso. Eu lembro que na época eu creio que deu uns 15 reais, irmãos, porque isso pra gente não tem preço. Mas para quem ganha, né, para quem leva aquilo lá, para quem revende aquilo tem um preço. Então eu creio que deu ali uns 15 reais, irmãos. E Deus me pediu, irmãos, eu senti no coração de levar, e eu vi que foi Deus que tinha me pedido, porque ninguém sabia, irmãos. Ninguém sabia o que eu estava fazendo, porque eu não falava nada para ninguém. Eu peguei esse dinheiro, irmãos, eu levei para a presença de Deus, eu levei ali para o altar onde que eu estava congregando. E a partir daí, irmãos, Deus não deixou mais faltar comida na minha mesa. Deus não deixou faltar comida na minha mesa. Eu fui arrumando, não que Ele me deu dinheiro, não que a igreja me deu dinheiro, me deu cesta básica, não. Eu fui arrumando o serviço, irmãos. Deus foi mudando a minha história, irmãos. Então, irmãos, quando for sobre ameaça que pedir dinheiro na igreja, não leve, não faça isso, porque aí vocês estão ajudando eles a fazer o que eles bem querem. Eu ameacei, eles deu dinheiro, eu vou ameaçar novamente. Não faça isso, irmãos, em nome de Jesus, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas quando Ele pede, irmãos, Ele pede com amor, Ele pede com carinho, Ele não ameaça ninguém. Então, eu peguei aqueles 15 reais, irmãos, e levei, ninguém sabia de nada. E Deus não deixou mais faltar comida na minha mesa, irmão. Deus foi trabalhando na minha vida, irmãos. E hoje, irmãos, eu estou aqui para a glória de Deus contando esse testemunho. Então, irmãos, leia a palavra do Senhor, irmãos. João 8:32, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Não deixe, irmãos, que o inimigo venha roubar a sua sabedoria. Não deixe que o inimigo venha colocar, irmãos, a confusão na sua mente. Porque, irmãos, as pessoas hoje estão distorcendo a palavra de Deus, estão levando qualquer coisa. E eu tenho até uma frase que fala: os crentes engolem tudo em nome de Deus porque não lê a palavra. As pessoas não estudam a Bíblia, irmãos. Eu vejo pessoas na igreja sem Bíblia, irmãos. Não estou aqui para confrontar ninguém, não. Mas isso é uma falta de temor e de respeito. As pessoas não levam Bíblia para a igreja, anota ali o que foi que o pastor levou. Tudo que o pastor prega, irmão, eu já tô conhecendo um pouco mais. Eu não sou conhecedora de toda a palavra, não sou conhecedora da verdade, não sou dona da verdade, irmãos. Mas quando o pastor fala tal livro, tal capítulo, tal versículo, eu já sei o que está lá, irmãos. Porque eu medito na palavra de Deus. Então ali, quando o pregador fala tal livro,
tal capítulo, tal versículo, as pessoas anotam. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. As pessoas baixam o aplicativo no celular. Eu já vi muito, irmãos. Na hora da palavra, eu tenho o aplicativo da Bíblia aqui, mas eu vou ver, tá no Zap Zap, irmãos. Irmãos, estude a palavra do Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus enquanto você pode achar, irmãos. Porque quando Ele voltar, irmãos, não vai dar tempo mais não. Não vai dar tempo de se arrepender. Perdoe as pessoas que te ofenderam. Ame os seus inimigos. Ore por eles, irmãos. Não revide, não caça mais briga, irmãos. Porque quem gosta de divisão, quem gosta de briga é o inimigo, é o Satanás, irmãos. E hoje tudo que a gente tá vendo, irmãos, é divisão dentro das igrejas, é confronto, é ameaça, irmãos. Eu fiquei muito triste. Vou passando aqui para falar para os irmãos isso. Eu fiquei muito triste, irmãos, com isso. Aquela palavra tão abençoada, mas veio o confronto sobre o dinheiro, veio a ameaça, sobre forte ameaça, irmãos. Mas cada um faz o que quer, né, irmãos? O plantio é livre, né, irmãos? Mas a colheita é obrigatória. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, tudo que nós semear, nós vamos colher. Amém, irmãos? Eu deixo essa passagem aqui para os irmãos. Peço, irmão, em nome de Jesus, medite na palavra do Senhor Jesus. Se não tem uma Bíblia, irmãos, providencie, irmãos, uma Bíblia. Curte o preço que custar, irmãos. Compre uma Bíblia. Não fique baixando no aplicativo de celular, não. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ter uma Bíblia em casa. Eu vejo até pessoas falando, tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá. Será que aquilo tem algum efeito, irmãos? Eu não posso afirmar que tem, porque o dono da verdade é Ele. Mas eu confesso para os irmãos que um dia eu pedi ao pai dos meus filhos uma Bíblia. Meus filhos eram bem pequenininhos. E o pai dos meus filhos comprou uma Bíblia para mim, católica, daquelas que vem até com CD. Eu nunca nem usei esse CD, irmão, não sei nem pra onde que foi. Ele me deu uma Bíblia, só que a gente tinha televisão, eu assistia missas, né, na televisão, e o padre falava, os Salmos 91 é uma oração poderosa. Irmãos, eu abria a Bíblia no Salmo 91 e colocava na estante perto da televisão. Aquela Bíblia empoeirou, irmão, só não rasgou porque estava lá paradinha, a gente quase não mexia. Mas eu falo para os irmãos, eu creio que ali, eu sem entendimento, sem sabedoria, Deus me guardou, porque o Salmos 91 é Salmo do livramento, irmãos. E aquele Salmo estava aberto ali todos os dias, irmãos. Todos os dias. Tinha dia que eu pegava a Bíblia e ler com os meus filhos, eu era pequenininho, mas eu já sabia ler, eles aprenderam a ler muito rápido. E aí eu botava um para ler um pouco, outro para ler o outro. Então eu ensinei os meus filhos o caminho do Senhor Jesus, mesmo sem ter sabedoria de nada, irmãos, sem conhecer a verdadeira palavra do Senhor, sem conhecer a verdade, irmãos. É por isso que eu falo para os irmãos, com o pouco que eu conheço hoje, irmãos, eu não tenho mais vontade de ficar aqui não, irmãos, porque tudo que a gente vê, irmãos, é mentira. Tudo que a gente vê, irmãos, não estou generalizando, mas no tempo passado tem muita mentira, tem muito afronto, tem muito confronto, irmãos. Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, medite na palavra do Senhor Jesus e busque o Senhor Jesus enquanto se pode achar, irmãos. Se entregue ao Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, irmãos. Eu não estou falando aqui, irmãos, querendo ser melhor do que os outros, não. Sabe por quê? Porque quem tem que nos aceitar é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já nos aceitou. Agora nós temos que obedecer a palavra dele. Nós temos que fazer a vontade dele para nós sermos salvos, irmãos. Eu peço aos irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Medite na palavra do Senhor. Ore, vigie, jejue. Ame, perdoe. Amém, irmãos? Porque aqui a palavra do Senhor Jesus disse. A verdade nos liberta, irmão. A verdade nos liberta, o amor nos cura, irmãos. Quando nós amamos o nosso próximo, aquele amor nos cura. Deus nos cura através do amor que nós temos ao nosso próximo. E o perdão, irmãos, o perdão nos salva, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar os nossos inimigos. Se nós não perdoar os nossos inimigos, tampouco o Pai que está no céu nos perdoará os nossos pecados. Entendeu, irmãos? Porque a palavra do Senhor é muito forte. Ame, perdoe, irmãos. Conheça a verdade, conheça a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa passagem que eu queria deixar aqui para os irmãos, para que os irmãos venham ser fortalecidos. Através da palavra do Senhor Jesus, não sou eu que digo, irmãos, aqui é o próprio Deus que deixou escrito para nós.
Eu tenho até uma palavra que fala assim, a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado para o seu filho. Então, Deus, ele é apaixonado em nós. Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. Mesmo sabendo que nós somos falhos e pecadores, mesmo sabendo que nós somos rebeldes e desobedientes, o Pai nos ama do jeito que nós somos. Só que nós não podemos continuar do mesmo jeito, irmãos. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos que mudar. Nós temos que ser novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos que nos batizar nas águas, nos despir do velho homem, irmãos, ser uma nova criatura na presença de Deus. Amém, irmãos? Essa passagem que eu quero deixar para os irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmãos, a sua família, a sua casa. Tenha uma ótima tarde na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Se o meu Deus permitiu, eu estar aqui falando para os irmãos, porque eu amo estar aqui falando para os irmãos. Eu agradeço a Deus todo dia pela vida dos irmãos. Mesmo aqueles que não se inscreveram, mas que estão assistindo, eu louvo a Deus pela sua vida. Não pense que eu estou chateada porque vocês não se inscreveram, não. Não, tudo é no tempo de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de quem está assistindo. Seja querendo o meu bem ou não, eu louvo a Deus pela sua vida. Seja assistindo para aprender mais comigo, porque eu também não sou dona da verdade. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe quem assiste, Deus abençoe quem se inscreveu, Deus abençoe quem deixa um glória, quem deixa um amém. Deus abençoe cada um. E vamos compartilhar esses vídeos, irmãos, para que possa chegar em mais vidas, em mais almas. Vamos trabalhar para o reino dos céus. Não vamos deixar o diabo tomar conta da nossa vida. Não vamos deixar o Satanás matar as almas, destruir as almas, como está fazendo, irmãos. Vem acontecendo tantas coisas no mundo, irmãos, que a gente fica muito triste, mas é a palavra de Deus se cumprindo, né, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Tenha uma ótima tarde. Fique na paz do Senhor Jesus.